Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao LotaCast, o videocast oficial da Lotapar, loteadora responsável por empreendimentos de alto padrão em todo o Nordeste brasileiro. Hoje vamos conversar sobre um tema muito importante para o nosso portal de Bahia Formosa, a rota tradicional de veraneio dos pessoenses, a expansão natural para o Rio Grande do Norte e o novo olhar dos paraibanos sobre o litoral sul potiguar. Para isso, recebemos aqui Anselmo Neto, da Araújo Imobiliária, convidado pela Renata Miranda, por sua parceria com a Paulo Miranda Imobiliária nas vendas do portal e também por ser uma referência quando o assunto é o comportamento do consumidor imobiliário de João Pessoa e a relação desse público com o Rio Grande do Norte. Anselmo, Renata, sejam bem-vindos ao nosso videocast. Muito obrigada, Manu. É uma satisfação estar aqui falando sobre Bahia Formosa e dividindo aqui com o Anselmo, nosso parceiro. Seja muito bem-vindo, viu, meu amigo? Obrigado, Renata. Obrigado, Manu. Vamos fazer aí um bate-papo bacana. Bem, para a gente começar, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre essa história de vocês, essa parceria da Araújo Imobiliária com a Paulo Miranda. Perfeito, Manu. Nós começamos uma parceria há cerca de 6 ou 7 anos atrás, através de um evento do mercado imobiliário. E em Bahia Formosa, especificamente, iniciamos essa parceria com o lançamento do Bahia Formosa Park. É um produto também da Lotapar, que antecedeu ao portal de Bahia Formosa e que trouxe essa perspectiva para um condomínio, inclusive, através do consumidor que nós havíamos atendido lá. Bem, gente, a relação entre a Paraíba e o Rio Grande do Norte é histórica, especialmente quando falamos de lazer, veraneio, compra de imóveis. Nos últimos anos, esse fluxo se intensificou por vários fatores. Os preços mais competitivos, as praias com alta preservação ambiental e a logística favorável para quem busca um refúgio rápido saindo de João Pessoa. Com base nisso, eu queria que vocês falassem sobre essa diferença de valores. Realmente ela é relevante dos empreendimentos de João Pessoa para o litoral sul potiguar? Eu não iria nem apenas para os valores, porque já é sim muito atrativo, mas principalmente pela condição. Eu acho que a Lotapar e o portal aqui, ele traz uma condição que dificilmente a gente vê hoje em João Pessoa. Existe uma política comercial muito agressiva realmente pela Lotapar, e isso se estendeu, obviamente, para o condomínio, trazendo aí a possibilidade de você ter realmente a realização de um sonho da casa de praia em Bahia Formosa, que é um destino super especial. E eu acho que com relação a João Pessoa, e Anselmo pode intensificar e explicar um pouco melhor para a gente sobre isso, é que as praias de João Pessoa, o veraneio aqui em João Pessoa, ele é muito dentro da área regional, assim, metropolitana, né? É muito cidade ainda, né? Principalmente agora, né? Que a cidade está realmente expandindo, está crescendo. Então, aquilo que é, por exemplo, Intermares, sempre foi muito consolidada como uma segunda moradia, casa de praia aqui em João Pessoa, hoje, basicamente, está se tornando uma primeira moradia. Yeah. Então, Bahia Formosa traz esse diferencial por estar fora da cidade, né? Trazendo ali aquele sentido de descanso realmente, de conexão com praia, né? De você estar veraneando propriamente dito, e muito próximo, porque está a basicamente 100 quilômetros daqui de João Pessoa, uma distância de aproximadamente 1 hora e 15, né? Na divisa ali entre Rio Grande do Norte, né? E Paraíba. Então, eu acho que esses são um dos principais diferenciais realmente, né? A política comercial, a condição, né, o valor também, como você falou, e essa questão de produto realmente, né, de sentido, de conceito e da preservação da cidade, que eu acho que é outro grande diferencial. Pegando o gancho do que você falou, que seria a minha próxima pergunta, eu já ia falar sobre a questão das praias, porque aqui na Paraíba nós temos um litoral maravilhoso, com praias deslumbrantes. Mas aí, o que diferencia Bahia Formosa? Seria isso porque as praias da Paraíba, elas estão imersas nessa zona mais urbana? Na verdade, eu acho que não é excludente. Não é o fato de investir em Bahia Formosa que as pessoas não querem investir ou não vão investir em João Pessoa ou no litoral da Paraíba. É que Bahia Formosa, por si só, é uma terra virgem. É uma terra que ela traz essa preservação e ela está no início de um desenvolvimento.
Então, a terra faz parte de uma única família, então eles estão tocando esse desenvolvimento de maneira pontual, então existe um crescimento que se apresenta, né, na região, e acaba sendo, acho que, a última praia do litoral do Rio Grande do Norte, que ela ainda traz essa coisa mais raiz, né? Esse litoral natural, né? Essa vila de pescadores, eu acho que é o que atrai. Então é um lugar de descanso, é um lugar para segunda moradia, é fantástico. E acaba sendo aí um investimento híbrido, né? Que você usa, você desfruta, curte e depois se monetiza. Depois você rentabiliza, é verdade. Baía Formosa, ela tem essa característica, né? Como o Anselmo trouxe, uma cidade pequena, cerca de 10 mil habitantes, então você tem a questão da simplicidade, você tem a questão da tranquilidade, né? Da segurança que você tem ali para estar desfrutando daquelas belezas naturais todas. Você tem não somente o litoral, mas tem uma mata atlântica enorme, que é preservada, é considerada a maior aqui do Brasil, né? Maior reserva sobre dunas, né? Verdade, Brasil. Perfeito. Exato. Da América Latina. Da América Latina. Além de lagoas famosíssimas, lindíssimas, com suas características próprias também. Diversos passeios ali em mangue, né? Então, assim, você tem uma conexão real com a natureza que ficou muito evidenciada na pandemia. Né? Isso, as pessoas começaram a dar valor, de fato, ao que a gente tem de belo no Brasil. Quantas vezes a gente saiu do Brasil para curtir alguma coisa nesse sentido? Hoje você tem aqui muito perto de uma pessoa, muito perto de Natal, com condições, né, hoje de você ter uma infraestrutura legal também. Então você tem lá o desenvolvimento feito, como o Anselmo trouxe, né, com a perspectiva de um crescimento realmente ordenado, planejado, por conta de um master plan que foi feito, pensando na vocação de cada área, né, que vai trazer ali um desenvolvimento organizado, ordenado para a cidade, explorando todos os pontos e preservando as suas partes naturais também e trazendo valor agregado para quem está chegando em cada fase, digamos assim. Né? E aí, quem chega agora... Né? Tem aquele ditado, quem chega cedo bebe água limpa, né? Quem chega agora ganha uma grande perspectiva de valorização também, em virtude de tudo que tem sido planejado, né? Tudo que tem sido construído ali, idealizado para aquela cidade, e você tem aquela perspectiva a médio, né, prazo, realmente. Eu arrisco a dizer que Baía Formosa, nos próximos anos, ela tem todas os atributos para se tornar na grande potência do Nordeste. E que fique claro que Paraíba, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Alagoas, a gente não compete. Importante isso, né? Nós agregamos. Eu acho que você fortalece o Nordeste. E o Nordeste é a região, é o grande expoente do mercado imobiliário nacional. Se você pegar todos os índices de crescimento no mercado imobiliário, você vai ter o Nordeste puxando todas as outras regiões. Então, a gente tem um potencial gigantesco. E principalmente pela qualidade de vida. Eu acho que uma região do país nenhuma delas consegue entregar aquilo que o Nordeste tem aqui. Você tem águas lindíssimas, né? Em Baía Formosa. Você tem uma tese, se você quiser fazer atividade física, você faz. É boa para atividade física, boa para o surf e com esse crescimento. Então, eu acho que ela está cheia de valências aí para esse crescimento. Verdade. A gente não pode esquecer que, além dessa parte de atividades físicas, trilhas com a conexão com a natureza, também tem a questão do 4x4 muito forte, o esporte de surf, né? Toda a parte náutica realmente muito fortalecida ali em Baía Formosa. Então, tudo isso vem a somar para quem está realmente conhecendo Baía Formosa e começando a disputar aí através desse investimento, ou seja, num terreno do Baía Formosa Park ou do portal de Baía Formosa, com certeza. Baía Formosa vem ganhando destaque no mapa imobiliário do Nordeste, gente. Embora sempre tenha sido conhecida pela sua natureza exuberante, pelo surf, pela cultura local, nos últimos anos a cidade passou a receber a atenção de investidores, turistas e compradores qualificados. Baseado nisso, gente, quando comparamos Baía Formosa com outros destinos, o que ela oferece de mais atrativo para esse turista
turista, para esse investidor, essa pessoa que queira usufruir desse paraíso? Perfeito, Manu. Eu acho que o fato de ser uma cidade muito pequena, né, com 10 mil habitantes aproximadamente, e de ter ali uma beleza natural muito grande, além de passeios, tanto náuticos quanto você fazer passeio de buggy, né? Então, assim, você tem realmente ali uma variedade de lazer e de contato, conexão com a natureza muito forte, muito rica. Então, eu acho que isso é um ponto que realmente diferencia bastante. Eu acho que ela é muito forte em tranquilidade, beleza natural e potencial de crescimento. Pois faz com que ela seja diferente, talvez, de todas as outras cidades do Nordeste, do litoral do Nordeste. Trazendo segurança, né, para quem está investindo, não só pelo uso, mas também em perspectiva de rentabilidade, né, de valorização a longo prazo. Perfeito. Podemos falar que Baía Formosa é uma nova descoberta? Considerando que nós estamos ali com o terceiro empreendimento, de fato, está se desenvolvendo há pouco tempo, e por isso, a partir da pandemia e também de Ítalo Ferreira, ganhou muita evidência, né? Além de programas ali do governo, junto com o Grupo Polonês, desenvolvendo projetos realmente muito gigantescos, traz para Baía Formosa uma evidência que ela não tinha há pouco tempo atrás, né, evidenciando ali as suas belezas e trazendo para o consumidor aquela perspectiva de usar inicialmente e monetizar o seu investimento, de fato. Eu acho que ela é uma nova descoberta e ela é novíssima, porque ela era muito local, ela era consumida local, porque não tinha esse E eu posso dizer que até o público de Natal, as pessoas de Natal não conheciam Baía Formosa. Hoje Não conhece, muita gente não conhece. Era muito pontual, era alguém que tinha, sei lá, um familiar ou que tinha comprado há muito tempo e usava a praia. Eu tenho amigos que são daqui de João Pessoa e usam questões familiares, né? Tem um familiar que tem há muito tempo lá uma casa, vai lá e usa. Mas ela é uma terra ainda que ela não está exposta no cenário nacional. Então ela tem um potencial de crescimento tão grande, e dado principalmente a Ítalo, né? Eu acho que Ítalo colocou ela aí no mapa mundial. A projeção internacional, né? Inclusive os campeonatos de nível nacional aqui para dentro de Baía Formosa, né? Nós temos os campeonatos estaduais e também os nacionais com data marcada no calendário em Baía Formosa. Então isso realmente traz uma visibilidade maior, né, a então as nível pessoas vão nacional. querer conhecer um pouco Baía Formosa. Então eu vou para Baía Formosa, mas eu tenho a infraestrutura, então tudo isso aí está sendo trazido para essa cidade para que ela fique preparada e pronta para receber todos esses investidores e essas pessoas que estão querendo desfrutar dessa praia belíssima. E sobre essa parte de desenvolvimento, é importante a gente pontuar que existe já projetado ali um master plan, né, um grande projeto com diversos outros empreendimentos ali na régua, de acordo com a vocação de cada área, para que o desenvolvimento aconteça de maneira planejada e organizada, porque isso é fundamental. A gente tem diversos pontos turísticos no Nordeste que são referência, não tem estrutura. mas não tem a estrutura, ou até começaram a ter, mas de maneira muito desordenada. E Baía Formosa, ela tem isso, né, já? Porque a gente vê ali, as ruas são largas. Isso, perfeito. A cidade, ela é espaçada, né? É verdade, perfeito. E essa chegada de desenvolvimento com projetos que antecederam aí o portal, né, também reforçaram isso, né? Preservar a mobilidade, preservar, né, e priorizar essa questão do acesso para a pessoa que estiver realmente desfrutando lá, o turista, o consumidor, né, o veranista também, inclusive, que eu não sei se você sabe, você falou do seu amigo que tem casa, a beira-mar de Baía Formosa, a grande maioria das casas são de pessoenses. A grande maioria. E eles usam durante um determinado período e em um outro eles rentabilizam com a locação, né? E nós tivemos essa necessidade de locar a casa para dar apoio à equipe comercial e a gente percebeu o quanto isso realmente fomenta, né, a economia lá de quem investe na região.
Gente, qual o fator ou qual a combinação de fatores, né, que coloca a Bahia Formosa nessa rota dos grandes empreendimentos, desses empreendimentos de alto padrão? Teve alguma chave de transformação disso aí? Eu acho que a pandemia trouxe realmente um valor, né, muito forte para a natureza, para que a gente tenha aqueles momentos de descanso, né, que a gente dê aquele breakzinho no nosso dia a dia, para que a gente possa estar mais presente com a nossa família, né, de fato, ela tem esse ponto. E um outro ponto também, para mim, é a sua localização estratégica. Ela está exatamente no meio, praticamente fazendo uma divisa ali da Paraíba com o Rio Grande do Norte. Isso. Você, Anselmo, o que é que você acha? Eu acho que as pessoas elas estão buscando muito exclusividade, né? As pessoas estão saindo, às vezes você quer um ambiente mais festeiro, você tem um destino para isso, mas eu acho que a pandemia ela trouxe essa ideia das pessoas. As pessoas querem essa tranquilidade, querem conviver harmonicamente, em família. E você tem poucos destinos hoje que eles conseguem te entregar tudo isso. E Bahia Formosa ela veio com essa proposta, né? Você está tendo um condomínio fechado, o primeiro condomínio fechado da cidade. Ele traz uma proposta. Você poder ter um canto seu num lugar desse que ainda é paradisíaco, né? É um paraíso. Você vai fazer sua casa, você vai desfrutar de uma área de lazer que está sendo preparada com muito bom gosto. Você tem uma praia muito atrativa, você tem cara de interior, mas com a exclusividade e o luxo que a Lotapá está trazendo. Eu acho que foi muito acertada a escolha da Lotapá. Eu converso vez ou outra com o Pipo e às vezes eu pergunto a ele: Pipo, você quer ser a maior loteadora do Brasil? Ele disse: a maior não, mas a melhor. A melhor. Então, quando o lema é ser a melhor. O propósito desse, ser a melhor, entregar o melhor, então isso é muito bom. Então eu tenho certeza que Bahia Formosa ela vai continuar tendo essa régua, né? Então é muito bom para quem está investindo também. Gente, a chegada de empreendimentos estruturados com assinatura premium e padrão de qualidade elevado mudou o comportamento de compra e ampliou a visibilidade da cidade. O portal de Bahia Formosa faz parte desse movimento que traz desenvolvimento organizado, valorização imobiliária e novas oportunidades econômicas. Como é que vocês avaliam esse aumento de empreendimentos de alto padrão naquela região? Veja, um movimento já, através dessa parceria do Grupo Europeu, junto com o governo do estado, já fomentou ali por um tempo, até a pandemia, essa perspectiva de grandes projetos. E na pandemia acabou que, com o sofrimento que todo mundo enfrentou, de fato, né, houve uma mudança, remodelou aquele programa inicial. Então, dali também, mais uma vez, trazendo o Bahia Formosa Parque para a pauta, né? A partir do convite que nós recebemos para trabalhar o Flor do Caribe, que antecedeu o Bahia Formosa, né? Nós percebemos a necessidade de trazer algo melhor para a cidade. Fizemos um projeto, digamos assim, intermediário, um bairro praticamente que planejado ali, onde a gente tem características de infraestrutura de um condomínio fechado, mas se trata ainda de um loteamento aberto. No decorrer do tratamento junto aos clientes, né, dos atendimentos e das comercializações que aconteceram, isso, Renata, a gente recebia essa demanda muito forte, né? E aí existia, inclusive, a expansão da área para uma possível segunda fase do Bahia Formosa Parque, mas que, obviamente, isso ia ser analisado na comercialização do empreendimento. E o nosso sentimento, validado com esses dados de demanda que nós recebemos, é de que o primeiro condomínio de lotes em Bahia Formosa seria e daria sentido, de fato, ao desejo do consumidor. Então, em cima desse resultado, né, e dessa situação, nós desenvolvemos junto com a Lotapá e com a NEBR, que é o escritório de arquitetura que desenvolve os projetos, né? O empreendimento, embora sendo o primeiro, né, de uma maneira, como o Anselmo falou, muito bem pensada, no sentido de entregar o melhor que fosse
nele em termos de infraestrutura, em termos de segurança, em termos de preservar nas áreas, áreas verdes dentro do condomínio, preservar ali acessos e vistas e conexão com a natureza que tem no seu entorno. Priorizar realmente a qualidade de vida, né? Exatamente. E priorizar ali uma área de lazer que a cidade não tem. Né? A gente não tem só um a lazer. cidade, a gente tem estender um pouco isso mais aqui para o litoral, né? É verdade. Então, ali em Baía Formosa, a gente tem muito lazer externo, em contato com a natureza, de fato. Mas não existe um clube, não existe uma estrutura, não existe nada que o veranista possa ter, além da sua piscina na sua casa, que algumas poucas é que possui, de fato, né? Então, nós dedicamos ali 10 mil metros quadrados para o lazer dentro do empreendimento. Anselmo, esse público que a Renata está falando, que chegou, que cobrou, que pediu A e B, né? Ele, historicamente, estava procurando outros destinos e ele descobriu Baía Formosa agora? Descobriu. Na verdade, eu acho que esse público, a Renata até pode dizer se é pessoense, a boa parte que comprou é pessoense. E também, eu acho que Natal também. Rio Grande do Norte como um todo tem uma parcela muito significativa. Paraíba também, João Pessoa se destaca com relação às outras cidades. Nós temos ali, estávamos falando agora há pouco sobre visibilidade nacional, né? Mas nós temos compradores em São Paulo, temos compradores que moram fora do país, inclusive, talvez ali por relações, né, familiares, memórias da sua infância e tudo mais, como a gente falou anteriormente. E temos muito fortemente Salvador também, São Paulo, Rio de Janeiro. Então, assim, cidades que tem ali talvez até uma característica com relação a participar de campeonatos de surf, de acompanhar isso tudo, talvez tenham, de fato, conhecido Eu acho que Baía Formosa, acontece um fenômeno de êxodo muito grande para os grandes centros urbanos. Perfeito. Então, quando você começa desse crescimento dos centros urbanos, né, a cidade cada vez cresce mais para as capitais ou para as grandes cidades, você acaba tendo um grande dificultador, que é terreno. Então, as grandes áreas, elas deixam de ter um potencial para um condomínio de segunda moradia e ela vai ficando cada vez mais afastada. Então, dificulta para o comprador, principalmente de João Pessoa, vamos admitir, ter uma segunda moradia hoje, dada a especulação imobiliária da cidade. E ainda que tivesse esses empreendimentos, você já está dentro da malha urbana da cidade. Então as pessoas elas querem um pouco sair dessa rotina, quebrar um pouco sua rotina e continuar a ter essa tranquilidade. E quando você encontra uma cidade que oferece isso, é muito benéfico para quem está investindo. Porque você quer, além de um investimento imobiliário que tenha, obviamente, um retorno, e praticamente todos eles dão, você quer aportar seu dinheiro, quer construir sua casa, mas quer essa paz, quer essa tranquilidade, quer essa comodidade de estar próximo, né, como em João Pessoa, quando sai para a Baía Formosa, você ainda está próximo, e você tem uma infraestrutura que dificilmente hoje você vai encontrar nas grandes cidades, né? Principalmente pela especulação imobiliária. Você não tem mais áreas disponíveis para isso. Então, eu acho que é um dos grandes fatores de crescimento e de potencial. Se vocês fossem pontuar um só motivo, que seria a razão desse investidor, desse comprador, desse público AB, qual seria? Eu acho que tranquilidade. Exclusividade também. Né? Segurança, tranquilidade e exclusividade. Isso. Não seria um só, seriam 3. É impossível, né? Pontuar um só, né? Com tantas vantagens, né? Perfeito. De que maneira o portal de Baía Formosa se encaixa dentro desse momento, desse crescimento da cidade de Baía Formosa, e qual é o impacto esperado para um futuro próximo? Eu acho que como a gente tem esse organizado já, esse master plan, esse desenvolvimento que vai acontecer em Baía Formosa, e aí eu não estou falando de um empreendimento que depende de várias pessoas, não, estou falando de um empreendimento que depende de um grupo. E o grupo que talvez tenha o maior interesse nesse desenvolvimento da cidade. Então, ele vai acontecer. Já foram feitos 3 empreendimentos, esse é o terceiro. E aí tem outros grandes empreendimentos saindo também.
já sendo fomentados e até em processos de execução. Isso. E aí quando você olha esse... Eu queria poder falar tudo que eu sei que vai sair em Baía Formosa. O problema é que a gente não pode falar tudo que a gente sabe. Não pode falar. Se a gente pudesse dar spoiler, eu acho que o principal spoiler é essa expectativa que você está deixando bem clara aqui. Baía Formosa vai acontecer, né? A projeção dela o tempo todo só cresce. Vai acontecer e vai acontecer trazendo talvez alguns empreendimentos que dificilmente você consegue ver na região Nordeste. Talvez você vai encontrar lá no litoral de Alagoas, né? Eu acho que bons empreendimentos. Mas... Ou do Ceará também. Ou do Ceará também tem. Trazendo como referência, né? É importante trazer algumas mas referências. eu acho que o sarrafo é um pouco mais alto. Então ela ainda está no início de um crescimento. Gente, eu digo mais, o Portal de Baía Formosa, de fato, é o pontapé inicial desse crescimento, né? Ele é a virada de chave de produtos que tinham até o presente momento, né, para o que a gente tem de perspectiva para a Baía Formosa. Então, um empreendimento, primeiro condomínio fechado, que traz uma infraestrutura completa para que você possa unir o útil ao agradável. Fala isso olhando para essa câmera no olho do nosso telespectador, para ele entender a grandiosidade desse empreendimento nesse momento e o quanto ele é vantajoso. Gente, o Portal de Baía Formosa, de fato, é o pontapé inicial para essa projeção gigante de valorização que nós temos para a Baía Formosa. Então, essa aqui é a sua oportunidade de unir o útil ao agradável. É isso aí, gente. Estamos chegando ao fim de mais um episódio do LotaCast. Obrigada, Anselmo, por compartilhar seu conhecimento, sua visão de mercado, contexto, né, de comportamentos para os compradores paraibanos e também sobre o papel de Baía Formosa nesse cenário de expansão entre os dois estados, né? Obrigada, Renata. Até a próxima. Muitíssimo obrigada, Manu. Obrigada, Anselmo, por ter vindo contribuir conosco aqui e por toda a parceria até agora, né, que nós estamos desenvolvendo. Maravilha. Obrigado, eu que agradeço vocês e vamos aos próximos podcasts, né? LotaCast. LotaCast. Assinatura para a programação. Da Lota Par. E olha, se você deseja conhecer mais sobre o Portal de Baía Formosa, entender o potencial da região ou acompanhar os próximos passos desse empreendimento, acesse o nosso site e siga também as redes sociais da Lota Par e da Novai. Até o próximo episódio.